enfermagem, trabalhei muito tempo realmente com a mão na massa, com o paciente, mas sempre os caminhos me levaram para a gestão. Então, assim, eu tenho um pezinho na gestão desde sempre. E, além de ser enfermeira, sou mãe de 2 crianças, na verdade, um adolescente, né? Nem posso mais chamar de criança, um de 13 anos, uma criança de 8, e o João, que é o mais novo de 8, é uma criança com deficiência, e a história dele me levou por caminhos diferentes, me levou a buscar caminhos diferentes profissionalmente falando. O João adoeceu, né? Na verdade, o João era uma criança típica, se tornou uma criança atípica depois dos 4 anos, e pelo adoecimento dele, eu me vi num lugar em que eu precisava de mais tempo, mais flexibilidade de horário, mais disponibilidade para os meus filhos e mais retorno financeiro, que a enfermagem, infelizmente, não dá para a gente esse retorno. E foi aí que eu encontrei o caminho do digital, fui me descobrindo através, né, assim, das minhas já potencialidades, encontrei Thalita no meio do caminho, junto com a Thalita a gente vem fazendo um trabalho muito interessante, muito legal, a princípio desenvolvendo atividades voltadas para mães mesmo, para mães atípicas, porque a gente sabe o quanto é necessário para essas mães empreender e trabalhar de casa. E a gente vem aí, então, trabalhando junto, cada hora com um projeto mais inovador que o outro. Venho trabalhando também com a frente do meu Instagram, né? No Instagram eu falo sobre o empreendedorismo, falo sobre a inclusão, sobre o capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa, né, a pessoa com deficiência, e estamos aí. É isso um pouquinho da minha história. Muito obrigada, Laura. Vou me apresentar brevemente para vocês. Então, a maior parte de vocês já conhece um pouquinho da minha trajetória, mas a minha trajetória no digital iniciou faz mais ou menos 4 anos, quando eu entendi que, sendo vendedora de uma loja de shopping, né, eu poderia ter boas rendas também, desde que eu soubesse usar 2 grandes skills ao meu favor. Quais eram os 2 grandes skills, né? As vendas, e o outro grande skill, né, habilidade de vendas, e o outro grande skill era um conhecimento mais estratégico do digital. Então, foi nesse momento em que eu trabalhava no chão de loja, em uma loja no interior do Paraná, em Londrina, uma loja pequena, que eu vendi 4 milhões em 4 anos em maquiagem, sozinha, não sendo dona da loja, né, sendo uma vendedora. Eu não era uma gerente, eu era uma vendedora. E a partir disso, eu compreendi que quanto mais eu aprendesse sobre vendas e quanto mais eu aprendesse sobre o digital e sobre a internet, mais dinheiro eu faria. Então, naquele momento, eu não cabia mais na empresa, eu pedi demissão e acabei abrindo a minha primeira empresa voltada para o marketing digital, que foi uma empresa de mentorias para Instagram. De lá para cá é tudo história, né? Já trabalhamos com Carmen Steffens, já trabalhamos com Keone, já trabalhamos com empresas de reconhecimento global, tanto na parte de agência de marketing, quanto na parte de mentorias para Instagram. Mas o ponto aqui que eu quero deixar para todos vocês sobre a minha história independente da tua área de atuação, se você tiver um bom conhecimento do digital e uma boa comunicação, tanto para vendas quanto para o networking, não existe área que você não possa ser bem-sucedido. A gente pode estar falando de uma agência de marketing como o Gilmar, a gente pode estar falando de uma prestação de serviço voltada a RH, contabilidade, como do Rodrigo, a gente pode estar falando do que a gente chama em Portugal de restauração, né? Mas de restaurantes no Brasil, como da Isabel, do Rael como personal e como closer também, da Cássia como maquiadora, da Vanessa com os personalizados que ela faz. Se a gente consegue construir uma boa comunicação e uma boa estratégia de marketing, a gente vai para onde a gente quiser ir, né? E a minha história foi assim. Mas a minha história pode ser a história de quantas outras pessoas quiserem viver algo similar, desde que elas trabalhem um pouco mais esse skill. Então, a nossa reunião hoje, o nosso encontro hoje, ele vai exatamente nessa direção.
porque a gente vai falar sobre digital, a gente vai falar sobre inteligência artificial, mas a gente vai falar também sobre como se diferenciar na era da inteligência artificial. E se diferenciar, vocês vão perceber que, claro, existem várias estratégias, mas elas estão intimamente ligadas com a comunicação humana, com aquela comunicação que máquina nenhuma consegue copiar, por mais que ela chegue muito perto. Então, essa é um pouco da minha história. Antes de iniciarmos, eu queria que vocês contassem brevemente o porquê vocês estão no encontro de hoje, qual é o interesse de vocês em saber sobre inteligência artificial e se diferenciar na era da inteligência artificial, e eu vou deixar que vocês abram o microfone de vocês, né? Se vocês quiserem levantar a mão para a gente ter uma ordem coerente, ótimo, mas a gente quer ouvir vocês e entender qual é o sentido que isso faz na vida de vocês. Obrigada, tá, Cássia? Pode falar, Gilmar. Por favor, fique à vontade. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Me chamo Gilmar. Como a Thalita comentou aí, sou dono de uma agência de marketing há 4 anos e há 15 anos eu atuo no mercado como mentor, treinador e palestrante especializado na área comercial. O objetivo hoje de eu estar aqui, além de estar prestigiando a Thalita, é que eu já uso inteligência artificial e eu acredito que essa troca vai ser muito legal. Eu uso de diversas formas dentro da minha empresa e também presto esse serviço para vários clientes. E a expectativa para aqui, para o evento, é trocar, poder contribuir, poder aprender, poder ouvir, entender o que vocês têm para trazer para a gente e também interagir, conhecer novas pessoas, estar aqui no novo ciclo. A Thalita, a gente já se conhece aí através de um outro grupo de donos de agência, firmamos uma parceria, trabalhamos juntos, né? Hoje tenho a honra de estar aí inserido na estruturação comercial da agência dela, e é isso. Estou aqui para aprender acima de tudo. Muito obrigada, Gilmar. Mais alguém que queira se apresentar e comunicar um pouco melhor sobre fazer parte dessa reunião hoje, na qual a gente está falando sobre como se diferenciar na era da inteligência artificial? Rael, você não vai ter escolha. O Rael faz parte do nosso time, pessoal do Mastermind. Vai ter que se apresentar, porque você está intimamente ligado à parte de digital, inteligência artificial. Rael, manda bala. A gente não está te ouvindo, tá, meu bem? Tá no mudo. Ainda não. Agora foi. E agora? Boa. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Me chamo Israel Monteiro, como Thalita me chama de Rael, o nome do Instagram. Estamos aqui, como a Thalita falou, estou no time dela, certo? E atualmente eu comecei, tem pouco tempo que eu estou no digital, porém encontrei a Thalita com essa oportunidade de estarmos juntos, de estarmos trabalhando, de estarmos trocando um certo conhecimento. E certamente ela tem agregado demais na minha vida, pelo simples fato das poucas conversas que a gente teve, já me passou uma outra visão de como realmente funciona a internet. Como eu falei, estou pouco tempo aqui, porém, a minha expectativa é de estar mais e mais tempo buscando novas oportunidades, buscando conhecer novas pessoas, buscando conhecer novos negócios. E o objetivo, certamente, dessa reunião, e o que me fez também estar aqui, foi querer conhecer novas pessoas, querer conhecer novos projetos, querer ouvir, principalmente, e aprender de cada um de vocês, o que vocês têm em suas mentes e em seus negócios, que pode agregar também para mim e para nós, em todo o time aí. Boa, Rael, muito obrigada. Mais alguém quer se apresentar? Se quiser, pode levantar a mão, que a gente abre aqui na fila. Aproveitem a oportunidade para fazer networking. Bora, Rodrigo, manda bala. E aí, pessoal, boa noite.
Bem, eu já trabalhei como gerente de agência de comunicação e publicidade, eu já trabalhei no agronegócio por 10 anos, já fui coordenador de tráfego pago com uma equipe de meia dúzia de pessoas, né? E hoje eu trabalho na Atala Schindler, né, com uma equipe de quase 20 pessoas, com processos, com melhoria em processos, né, automações, e eu uso diariamente a inteligência artificial, uso o ChatGPT, uso o DeepSeek, para gerar códigos de programação, para escrever respostas, né? E esse é um pouquinho do que eu uso, e quero ver aí o que vocês estão fazendo, né, com inteligência artificial para eu agregar no meu dia a dia também. Muito obrigada, Rodrigo. Bom, pessoal, dito tudo isso, a gente vai iniciar a apresentação em respeito a vocês que estão aqui, tá? Mas qualquer dúvida, vocês, por favor, se sintam muito à vontade para perguntar e para contribuir. Essa reunião é nossa, essa reunião é por vocês e para vocês, tá bom? E a quem eu não havia dado ainda as boas-vindas, como a Larissa, a Cláudia, por favor, sejam muito bem-vindas, tá? Fiquem super à vontade, é por vocês, é para vocês, e muito obrigada pela presença. Vou compartilhar a tela com vocês. Adoro esses coraçõezinhos, gente. Acho a melhor forma de reagir aqui. Segundinho. Falem, por favor, se a tela já está sendo compartilhada tranquilamente com vocês. Certinho, tá ali. Perfeito. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre tendências para 2025 e como se diferenciar na era da inteligência artificial. Antes de tudo, é importante que a gente entenda como as coisas estão crescendo exponencialmente e por que isso talvez seja preocupante, mas dentro das preocupações, dentro das crises, a gente também tem a oportunidade de alavancar, de sair na frente da maior parte das pessoas. Então, vou passar muito rápido por esse gráfico, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nas datas. A gente vai ver que desde 1950, que foi onde aconteceu o teste de Turing, que é onde a gente analisa se uma inteligência artificial um computador é realmente inteligente, ou se ele simplesmente está seguindo alguns códigos, né? De 1950 até 1990, vamos colocar aqui, de 1950 até 2000, a gente vê uma linha com uma evolução quase imperceptível, né? Então, quantos anos aqui, em basicamente 50 anos, a gente tem um avanço quase imperceptível quando a gente compara esse gráfico em sua totalidade até 2025. Isso porque as pesquisas nesse momento, elas ficavam restritas a aplicações como saúde, como aplicações governamentais. A partir de 1980, que a gente vê, né, esse pequeno início, né, esse pequeno crescimento dessa linha, em 1980 é quando a gente tem os sistemas especialistas. O que são os sistemas especialistas? São aqueles sistemas projetados para simular algumas decisões humanas. O que isso quer dizer? É, por exemplo, um sistema que consegue detectar uma fraude bancária. É um sistema que consegue detectar uma anomalia em relação a uma doença genética. Uma anomalia genética que pode gerar uma doença. Só que até aqui, nesses sistemas especialistas, a gente tem inteligências artificiais que talvez não sejam tão inteligentes assim. São inteligências artificiais que elas seguem regras pré-definidas, mas elas não criam algoritmos e não pensam por si só. Em 2020, aqui, nascem as IAs generativas, né? Que são essas IAs que a gente mais usa hoje, como, por exemplo, o ChatGPT, que é um modelo de linguagem natural, extremamente avançado, capaz de gerar textos, responder perguntas e até criar código. Ele não está ali simplesmente seguindo um padrão no qual o ser humano colocou.
dentro desse padrão, ele cria outros padrões, e ele vai se adaptando e se retroalimentando de acordo com o que as pessoas trazem e de acordo com as informações que ele tem acesso na internet, né? Então, a partir desse momento, a partir de 2010, mas principalmente em 2020, essa linha já começa a mudar completamente. E pensem, de 1950 até ali 2010, ou 2000 que seja, olha quanto essa linha cresceu. Mas agora olha de 2010 para 2025. E a questão é, a tendência é que isso se torne cada vez mais exponencial com o novo formato de aprendizado que essas IAs têm. E isso é importante que a gente entenda, porque se a gente acha que as IAs já estão muito avançadas, então é bom a gente se preparar, porque elas vão avançar cada vez mais rápido. Tá? Mas isso é um breve resumo, só para vocês entenderem qual é o nosso momento de vida em relação à inteligência artificial. Tudo isso aconteceu principalmente, como vocês podem perceber, em 2010, em 2020, naquele momento, principalmente por causa da pandemia, né? Então, a pandemia impactou diretamente na aceleração da inteligência artificial por causa de quatro motivos específicos, né? Então, a digitalização acelerada. Eu não sei vocês, né? Eu não sei se vocês se lembram. Vocês lembram do momento de vocês em 2019? Vocês lembram como estava a vida de vocês profissional quando a pandemia começou? Algum de vocês lembra que não podia ir trabalhar? Que não podia ir trabalhar no físico? Vocês se lembram disso? Vocês se lembram como a empresa de vocês se adaptou a essa situação? Foi um pouco devagar, né? Mas ou as empresas se adaptavam a essas situações, ou elas não iam continuar. Então, com esse isolamento social, as empresas tiveram que adotar soluções digitais de um dia para o outro, né? E para isso elas precisaram aumentar a demanda de automação, de chatbots, de assistentes inteligentes. Nesse momento a gente teve uma explosão de dados também. Então a gente tinha muito tempo para ficar em casa, né? E a gente tinha muito tempo em casa, a gente tinha muito tempo livre. E, consequentemente, as pessoas começaram a produzir muitos cursos, começaram a pegar informações e disseminar muito conhecimento, digamos assim, né? Unir essas informações e lançar isso como curso. E a gente começou a estudar muito mais, a gente começou a consumir muito mais. Mas a gente começou a consumir muito mais, principalmente por causa da necessidade de estar no digital. Então, como a gente não podia estar no físico, a gente precisou aprender como estar no digital de uma forma eficaz e que continuasse nos fazendo vender. Seja porque fomos demitidos e precisávamos abrir um novo negócio, seja porque já tínhamos um negócio e aí precisávamos nos adaptar e vender mais, seja por N fatores. Mas a gente se desenvolveu muito intelectualmente falando em relação a marketing, em relação a mídias sociais, em relação à inteligência artificial, em relação ao digital no sentido geral. Coisas que há anos atrás a gente nunca nem tinha imaginado estudar, né? Em terceiro lugar, a popularização dessas IA generativas, como, por exemplo, em 2023, que foi lançado o ChatGPT-3, né? O GPT-3. Então, a inteligência artificial ela se tornou um pouco mais acessível e a gente descobriu que a gente não precisava gastar horas fazendo pesquisas sobre, sei lá, fazendo pesquisas no Google, né? Buscando N fontes diferentes para ter uma resposta muito completa e muito coerente e muitas vezes muito crítica. Então, a gente não precisava nem gastar tempo e energia pensando em como tornar aquela informação uma resenha, uma coisa crítica. A gente não precisava se preocupar em pensar, né? E o Gilmar ainda colocou aqui que no final de 2019, a empresa onde ele trabalhava como coordenador comercial quebrou por não se ajustar à pandemia. E logo em seguida montou a agência de marketing no meio do Covid. Gilmar, visionário, visionário. E você está aqui nesse momento, é muito interessante, porque você pegou um momento em que as pessoas estavam numa crise absurda,
E aí você enxergou a oportunidade. E a gente está de novo nesse momento, né? As pessoas estão nessa questão de crise. Tá difícil ter cliente, tá difícil levantar dinheiro, não estou conseguindo produzir o tanto de conteúdo que eu devo produzir, enfim, N questões, N fatores diferentes que levam à crise. Mas, novamente, a gente está no momento de oportunidade, porque a crise, ela existe para uns, mas dentro da crise, outros alavancam. É que nem todo mundo chorando. Tem muita gente que fica chorando e está precisando de lencinho de papel. Quem vai alavancar nesse momento que está todo mundo chorando? O vendedor do lenço de papel. Esse é o momento para a gente olhar para essa situação de novo, buscar conhecimento, buscar um bom networking, um networking forte que vai nos agregar tanto em relação às outros skills, as soft skills, mas como também construir um networking que pode nos agregar em relação ao conhecimento de, por exemplo, inteligência artificial. Porque é estando nesse meio com boas pessoas que a gente consegue enxergar além e tornar uma crise uma oportunidade. Transformar uma crise em uma oportunidade, né? E aí a gente entra no quarto ponto aqui do impacto da pandemia na aceleração da inteligência artificial, que foram os investimentos recordes. As empresas que não se adaptavam morriam. E as empresas como, por exemplo, Microsoft, Google, que se adaptaram mais rápido, cresciam, além de investir em bilhões, cresciam bilhões igualmente. E aí foi um crescimento desenfreado das empresas de tecnologia, né? Então, esse boom que a gente vê das inteligências artificiais, ela se dá principalmente por causa da pandemia. E agora a gente não consegue mais voltar atrás. E aí a gente vai para o próximo ponto, né? Então, se a gente viveu tudo isso num espaço de tempo tão curto, o que a gente espera para o futuro? Se a coisa está tão exponencial, se as coisas estão crescendo tão rápido, se há 3 anos atrás a gente não conseguia imaginar uma inteligência artificial que editasse um vídeo por completo, sem a gente nem precisar utilizar um comando, uma inteligência artificial, e isso já existe, eu vou dar exemplo para vocês, tá? Existe uma inteligência artificial, o Gilmar conhece bem, que ela é responsável por entrar em sites que têm cadastros de CNPJs, analisar o capital social da empresa, e a partir de um determinado valor de capital social, ele entra em contato com o cliente pelo e-mail e pelo telefone que tem lá, conversa com o cliente como inteligência artificial, não como ser humano, e a pessoa está achando que é um ser humano do outro lado, e ainda marca reunião para você, de acordo com a tua agenda. Ninguém precisou fazer nada aqui. Vocês sabiam que existe inteligência artificial assim já? Em que ela já tem um custo super baixo? Que para uma inteligência artificial assim funcionar, ela custa menos de R$500 por mês? Pois é, já tem. E a gente nem imagina, né? E está acessível já. Então, imagina isso daqui a alguns anos. Então, o que a gente pode esperar para o futuro? Para a gente, pelo menos, entender um pouquinho do que a gente pode estar preparado para receber, para a gente já começar a se adaptar àquilo e, de novo, sair na frente. Assim como o Gilmar saiu na frente em 2019, quando a empresa que ele trabalhava faliu, e ele encontrou nisso uma forma de vender o lenço, né? E eu tenho mais um exemplo muito legal, tá? A Renata Balestrini, que não está aqui presente, quando a pandemia surgiu, ela tinha várias escolas, graças a Deus, ela tinha várias escolas de Kung Fu pelo mundo. E aí surgiu a pandemia. Como que ela ia sustentar as escolas com a pandemia comendo solta, ninguém podendo ir para uma escola, ninguém podendo ir para uma academia, para um ginásio? Ela criou uma plataforma online. E ao invés de perder alunos, ela ganhou alunos. Porque naquele momento ninguém estava olhando para uma plataforma de treino online. E é isso que a gente tem que olhar agora aqui. O que a gente pode enxergar que as pessoas ainda não estão enxergando? Vocês estão se perguntando essas coisas ao longo dessa nossa conversa? O que vocês podem enxergar que as pessoas ainda não estão enxergando? Se questionem. Tá?
Bom, então, o que esperar para o futuro? Se alguém quiser falar algo, é só levantar a mão que a gente libera aqui, tá? De novo, é uma reunião para nós, por nós e para nós, tá? Então, a gente pode esperar inteligências artificiais ainda mais autônomas e multimodais, que sejam capazes de entender e gerar texto, imagem, áudios e vídeos simultaneamente. A gente já tem um pouco disso, mas a gente pode ter ainda mais. Então, por exemplo, a gente já tem inteligências artificiais que editem todo um vídeo sem você fazendo um comando. Mas a gente não tem, por exemplo, e a gente tem inteligências artificiais em que você dá um comando e ele cria uma foto perfeita. Mas a gente ainda não tem uma inteligência artificial, por exemplo, que faça um post de Instagram com um bom fundo, com uma boa escrita, que possa simplesmente ser baixado e jogado no Instagram com qualidade. Gilmar colocou aqui, gente, no Simples já é impressionante. O GPT conversa com você como se fosse uma pessoa real. Realmente. Não sei se vocês já usaram ele de terapeuta, mas fica a dica, ele é ótimo. Ele é ótimo. E ele simula a empatia que muito terapeuta não tem. Tom de voz, empatia, ele aprende com a sua linguagem, responde igual você responde. É uma coisa surreal. E a tendência é evoluir cada vez mais, né? Cláudia, o ChatGPT é um funcionário maravilhoso. Ele pode ser vários funcionários, né, Cláudia? Ele pode ser estrategista, ele pode ser gestor, ele pode ser copywriter. Você é psicóloga e tem empatia. Sim, uma coisa não substitui a outra e a gente vai entrar nisso, né? Mas ele simula muito bem. Ele simula muito bem. Da mesma forma que ele simula muito bem o meu trabalho também. Por exemplo, se você pede uma estratégia de Instagram para viralizar um Reel, né? É claro que ele vai te dar uma ótima informação ali, porque ele vai fazer uma análise de dados, ele vai entender qual é o teu nicho, se você colocar, ele vai entender o que o teu nicho busca, mas ainda assim, algumas percepções ele ainda não tem, que o ser humano tem, mas a Laura vai trazer um pouco mais sobre isso, e aí a gente vai entender como se diferenciar nessa era, tá? O que esperar para o futuro também, né? Um impacto cada vez maior no mercado de trabalho, então ele vai substituir tarefas repetitivas, mas, óbvio, várias profissões vão sumir, mas várias novas profissões vão aparecer também. Então, se você tem medo de ser substituído pela inteligência artificial, esse já é um insight que você pode ter agora. Ao invés de ter medo de ser substituído, estude sobre. Porque pode ser que você crie uma profissão em que ninguém mais está olhando para, que ninguém mais tem o seu nível de conhecimento para aquela profissão. Como o Gilmar disse, né? O mercado é cíclico, é verdade. A gente já teve a revolução das máquinas, e que várias máquinas substituíram o ser humano, mas surgiram novas profissões. E a gente está vivendo isso de novo. Quem que a gente quer ser nisso? A pessoa que chora ou a pessoa que vende lenço? Né? Eu acho que a frase da nossa reunião de hoje é essa, né? Quem vocês vão escolher ser? Quem usa o lenço ou quem vende lenço? Né? E aí, como terceiro item, né? O que a gente pode esperar para o futuro? Os avanços na personalização. De serviços, principalmente, né? Tornando a experiência do usuário cada vez mais adaptada às suas necessidades, então cada vez mais personalizado. Se a gente acha que já está personalizado, a comunicação do ChatGPT já é personalizada, olha, a gente tá por fora, porque vai ser ainda melhor. E eu lembro de ter um pensamento, coisa de gente doida, né, gente? Quem me conhece vai achar normal, mas quem não conhece vai me achar maluca, e tudo bem, já me aceitei. Eu lembro quando iniciou a pandemia, que eu tinha um monte de coisa para fazer. Eu tinha que gravar vídeo, ainda trabalhava no shopping. Eu tinha que gravar um vídeo para postar no Instagram, para vender produto, para não ficar sem vender nada, porque eu era comissionada. Eu lembro que eu tinha que limpar a casa, eu tinha N coisas para fazer. E eu lembro de, naquele momento, ter pensado assim, nossa, eu queria muito um chip na minha cabeça, que eu pensasse assim, preciso gravar um vídeo, monte o roteiro para mim. E na hora já surgiu aquilo na minha cabeça. Eu lembro de pensar desse jeito em 2019. Bem louca. Adoro. Gente, meu estilo de filme preferido é ficção científica. Então, para mim, tudo ok, tudo normal. E o ChatGPT, ele vem muito parecido com isso.
será que um dia ele não vai avançar para esse nível que a gente está conversando agora? Já existem chips, né, num formato similar, não tão avançado, né, que a gente sabe. Mas pode ser que isso se torne cada vez mais personalizado a esse ponto, de influenciar, inclusive, no nosso pensamento nesse formato, né? Já tem algo parecido com óculos, por exemplo, é verdade. É verdade, os óculos que eles já respondem, né? Como se fosse o próprio chat GPT ali. Você pergunta, ele te responde, só você ouve. Verdade. Bom, então, dentro do que esperar para o futuro, a Cláudia, deixa eu ver o que a Cláudia mandou. Cláudia, eu gosto tanto dos seus conteúdos. Quero ver o que você tem para falar. Eu gravava o que pensava no meio da rua indo para o trabalho para alinhar minhas ideias e hoje faço isso com o chat GPT. E o bom é que ele me responde. Responde e ainda traz e ainda traz mais reflexões, né, Cláudia? Então, se alguém quiser falar algo, Gilmar, manda bala, manda bala. É só uma contribuição rápida do que a Cláudia falou. Eu botei o nome de uma ferramentazinha chamada Cloud. Essa ferramenta, ela tem um cartão que você pode grudar atrás do celular e ela também tem um pingentezinho que você usa como corrente e ela registra tudo que você fala, com quem você conversa, todas as suas atividades comunicativas durante o seu dia. E, ao final, ela usa a inteligência artificial para criar um resumo da tua rotina diária, o que você falou, quais foram os principais insights, conteúdos que você assistiu, reuniões que você teve, e aí, ao final do dia, você tem um documento completo do que você fez, você tem uma ata da tua vida, do teu dia, e isso pode medir N KPIs, a gente pode ter ali índices de produtividade, a gente pode ter um controle de atividades físicas que você fez, a gente pode ter, por exemplo, um controle de insights que você teve em reuniões de mastermind ou de network que você participou. Então, hoje em dia, eu acho que a gente está ainda... Eu costumo dizer que na inteligência artificial nós ainda somos um neném. Uhum. Só que a diferença é que hoje o neném está se desenvolvendo mais rápido do que 50 anos atrás. E agora é como se um carro estivesse descendo a ladeira no ponto morto. É desenfreado. Então, vai ser muito mais rápido, cada vez mais soluções, cada vez mais coisas diferentes. Vocês devem ter ouvido falar do DeepSeek, que é uma espécie, né, de GPT novo, que surgiu da noite para o dia. Você dormiu, acordou com a inteligência artificial completa, fenomenal, funcionando. Então, hoje não tem como você não estar no mercado digital. Acredito que quem não está ainda alinhado com isso, eu não costumo nem dizer que está perdendo dinheiro, mas você está perdendo uma cachoeira inteira de dinheiro, se você não estiver no mercado digital, se você não estiver utilizando a inteligência artificial para fazer toda essa parte operacional por você, né? Era só para concluir mesmo, porque eu acho o cloud uma coisa sensacional. E é uma boa reflexão, né, Gilmar? Porque aqui o que você trouxe vai direto para o próximo tópico que a gente vai conversar. Porque um cloud da vida, ele pode servir como algo extremamente positivo para você lembrar de uma palestra que você assistiu que foi única e que nunca mais você vai retomar aquele momento, porque ele não vai existir exatamente daquela forma. Mas imagina isso em um ambiente de trabalho, no qual um funcionário pode usar isso contra um gestor, por exemplo. E aí fica o questionamento para todos vocês. E isso é uma resposta que eu quero ouvir de vocês. É uma resposta pessoal que não tem certo ou errado, mas eu quero ouvir de vocês. Esse momento da inteligência artificial, como diria o Gilmar, no ponto morto, na descida, desenfreado, num crescimento exponencial, é uma oportunidade, segundo a visão de vocês, ou é uma ameaça? Esse é o momento para vocês falarem. Eu acho que depende. Eu também. Eu tenho um princípio baseado que eu trabalho tudo na minha vida, que é focar 100% da minha energia nas coisas que estão no meu controle. E isso, partindo desse ponto que eu sigo, eu entendo que eu sou responsável por como eu vou usar a inteligência artificial. Eu sou responsável
por como eu vou emitir a mensagem para outras pessoas, nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, nos meus produtos, na minha entrega com o cliente, como eu vou usar isso para fazer o bem, a coisa certa, para melhorar o meu desempenho e melhorar o resultado do outro lado, né, do cliente. Mas a gente não consegue controlar quem vai usar de outra forma. A gente pode se defender dentro do que a gente está controlando. Por exemplo, vocês estão vendo aí que o auge da pandemia teve momento de eleição, né? E aí na política usaram diversas vezes a inteligência artificial para construir vídeos que eram fake news, com a pessoa falando. Hoje em dia a gente lida com vários cortes no YouTube, shorts, no Instagram, no TikTok, de famosos falando coisas absurdas que são feitas por inteligência artificial. Então, você tem que se blindar contra isso. Teve até uma empresa de encapsulado aí na moda aí do ano passado, que usou o Drauzio Varela para falar do produto no inteligência artificial. Isso gerou um processo, foi uma coisa horrível. E a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, né, que hoje eu moro no Brasil, a gente tem ainda uma lei, uma coisa muito nebulosa com relação à parte digital, a tecnologia, a informação digital. Então, ainda é uma coisa muito nebulosa. O que a gente pode fazer é tentar se proteger com as ferramentas que a gente tem. Mas se é uma oportunidade ou ameaça, acho que diz muito mais sobre como a gente enxerga do que sobre a própria tecnologia. Muito válido, Gilmar. Muito válido. Muito obrigada pela contribuição. Mais alguém que queira trazer a sua visão sobre se é uma oportunidade ou uma ameaça? Eu vejo que é os dois, né, Thalita? É uma oportunidade para quem está usando, para quem está se desenvolvendo, está estudando, está utilizando, e uma ameaça para quem tem medo, né? Então, quem tem medo da inteligência artificial vai ser engolido, vai perder oportunidade, vai perder trabalho, emprego, e quem está usando vai se dar bem, né? Porque facilita muito o dia a dia. Nossa, eu estava vendo um recurso novo do ChatGPT que foi liberado lá para os Estados Unidos, na versão mais cara, que ele tem uma automação, ele faz automação. Então acabou o Power Automate, né? Dá para fazer tudo pelo ChatGPT. Né? Mas são $200 por mês, né? E não tem ainda no Brasil. E eu uso bastante, eu uso lá para gerar os códigos de automação, né? E quando vier para cá, com certeza, né, vou automatizar muita tarefa por ele. E, Rodrigo, só uma coisa, você falou $200 por mês. Vamos colocar aí que isso dê, sei lá, R$1.200 aproximado. Isso é o trabalho que isso vai te gerar de resultado. Não, um profissional de R$1.200 nunca vai te entregar. Então, a gente precisa medir, calibrar até onde a gente deve enxergar isso como oportunidade. Eu acho que cada vez mais o mercado, ele vai, óbvio, vai colocar em risco vários empregos mais operacionais. O nosso papel aqui é se adaptar ao mercado. Então, entender como nós podemos ser necessários em meio a esse mar de inteligências artificiais. Então, quanto mais estratégico, quanto mais a gente for especialista e dominar essas ferramentas, mais a gente vai se destacar, né, dentro desse mercado. A minha percepção é essa. Perfeito, super de acordo com os dois. Mais alguma opinião sobre oportunidade ou ameaça? Eu quero falar. Boa noite. Boa noite. Eu vejo como uma oportunidade e vejo que nós temos muito a caminhar e saber fazer as curadorias. Eu fico pensando no meu mercado, que é a psicologia, que é a orientação de carreira. Eu converso muito com o chat. Entrou uma borboleta aqui na minha casa, de noite. É um bom sinal, é um bom sinal. Ela é bonita. É meio bruxa, meio borboleta. Mas aí eu vejo que eu converso muito, assim, e ele tem me ajudado bastante. Eu guardo material demais. E um dia desse eu tive uma experiência que eu peguei, tirei a foto, pedi para ele transcrever e organizar para mim. Ele fez tudo impecável. Eu falei, meu Deus. E cada dia mais eu vejo que eu não sei nada. Que eu posso aproveitar muito mais. Mas é muito mesmo, porque tem um universo de coisas
E é interessante que hoje eu tenho 56 anos e eu sempre fui muito tecnológica. Desde novinha, eu trabalhei com um advogado que me ensinou muita coisa. E de lá para cá, eu nunca mais parei. E falo que sou muito grata por tudo isso, porque isso me leva a lugares maravilhosos. E vejo que a gente está bem adiante, tem muita coisa para fazer ali. E por isso até que estou aqui, que a gente poder aprender, poder ver o que mais eu posso usar desse lugar incrível. Né? Perfeito. Muito obrigada pelas contribuições. Só para a gente agilizar, eu vou trazer um pouco da minha opinião sobre, porque ela é um pouquinho diferente da de vocês. Não muito, tá? Eu concordo em gênero e grau com vocês sobre... O Rodrigo usou um termo muito bom. É uma ameaça para quem tem medo e é uma oportunidade para quem está disposto a aprender e se dedicar. Eu vou trazer mais um parênteses aqui, vou abrir um parênteses, que não significa que seja um problema, e aí a gente vai entrar no âmbito do Gilmar, de que a gente só pode trabalhar com o que está em nossas mãos, o que não está, a gente não pode. A inteligência artificial, ela funciona em rede. Quando uma inteligência, quando a inteligência do meu computador aprende algo, o do computador da Laura, que está em Minas Gerais também, da Vanessa também, da Isabela, aqui em Portugal também. Não é que nem nós, que para aprender eu preciso contar para a Cláudia, que vai contar para a Isabela, que vai contar para a Maíra, que vai contar para a Laura, e vai um contando para o outro. Então, a velocidade de aprendizado é muito rápida. De aprendizagem, é muito rápida. E isso faz uma análise dos dados em questão de... Isso é bom, por um lado, mas se nós temos pessoas que usam isso, que estão com conhecimento acima do nosso, que têm poder, mais poder do que nós, que têm mais dinheiro, que têm mais controle sobre essa inteligência artificial, essas pessoas podem usar isso no formato de... não só de espionagem ou qualquer coisa nessa direção. O que mais me preocupa é que isso pode ser usado no formato de formador de opiniões. E aí, a inteligência artificial pode ser responsável por trazer dados, já acontece muito, Gilmar, é verdade. Mas eu acho que a gente a única mídia que eu acho que é tão formadora de opiniões hoje em dia é o TikTok. Acho que não tem nenhuma que tem o mesmo poder que ele nesse momento de análise de uma dilatação de pupila, de uma análise muito rápida do consumo, né? Aí te jogar um conteúdo que faça sentido para você. Então, a inteligência artificial, ela é uma ameaça para quem não tem senso crítico e para quem não olha para essa situação com o olhar de até que ponto posso ser manipulado por isso, né? Mas aí vem outro ponto, porque também é minha responsabilidade trazer para vocês tudo que a gente sabe, positivo e negativo. Mas aí vem outro ponto que o Gilmar trouxe. A gente pode trabalhar com o que está em nossas mãos. E o que está em nossas mãos nesse momento é buscar o máximo de conhecimento possível, é estar perto de pessoas que têm conhecimento também, para a gente se ajudar, se orientar e todo mundo crescer junto, né? E a partir disso, usar isso como oportunidade para vender lenço. E não para ficar, é uma ameaça, e usar o lenço, né? Então, eu gostei muito da opinião de vocês. Não tem certo ou errado aqui, né? Mas entre oportunidade ou ameaça, ele é os dois. Tudo depende de como a gente usa, né? Bom, aqui nós vamos trabalhar principalmente a questão dele como oportunidade, tá? Então, eu trouxe algumas coisas que já existem e que vocês podem aplicar no negócio de vocês. Lembrando que essa é uma reunião para que vocês mais reflitam sobre, tá? E pensem em possibilidades. E se em algum momento vocês quiserem conversar sobre ferramentas específicas, eu estou muito à disposição. A minha agência de marketing faz várias coisas em relação à inteligência artificial. Ou se vocês quiserem só conversar para que direcione para outras empresas ou para produtos que vocês querem usar, eu e a Laura estamos super à disposição, tá? A gente trabalha bastante com IA. Bom, então, o que a gente tem de oportunidade no momento, né? Que é também o que o Gilmar falou, talvez delegar esse operacional para IA,
e delegar também o tático. Porque a gente tem o operacional, né, que é a pessoa que põe a mão na massa, posta conteúdo no Instagram todo dia. A gente tem o tático, que é quem pensa ali na estratégia e fala, isso vai ser segunda, isso vai ser terça, isso vai ser quarta. E a gente tem a parte de gestão, que é, você precisa estar no Instagram, mas você precisa também fazer networking, você precisa estar em um grupo de mastermind, unindo tudo isso, o seu objetivo é vender tal produto, né? Então, talvez a gente já consiga usar a inteligência artificial para sair do operacional e diminuir a nossa posição no tático, que demanda muito cérebro, que demanda muita energia e demanda muito estudo. E aí a gente tem aqui 3 grandes oportunidades para a gente já aplicar, e pensem nisso para o negócio de vocês, por favor. A primeira é usar a inteligência artificial como uma forma de entender melhor o cliente e tomar decisões estratégicas. Então, a inteligência artificial pode analisar padrões de comportamento e preferência dos consumidores. Não sei se eu devo lançar um mastermind agora. Vamos ver com a inteligência artificial o que as pessoas estão procurando na internet, né? O que elas estão pesquisando, o que elas estão falando que é a maior dificuldade no negócio delas, e o que poderia mais ajudar elas, como, por exemplo, conhecer novas pessoas. Ainda entender melhor o cliente, tomar decisões estratégicas, vocês podem personalizar recomendações e experiências a partir disso. Vocês entram na Netflix, quando a gente assina a Netflix para um grupo de pessoas, para a família, vocês já tentaram entrar no perfil da outra pessoa que está lá assinando também? Que tristeza! Você não consegue assistir um vídeo, porque não tem nada a ver com o nosso gosto. Isso é a inteligência artificial que faz, e isso já pode ser usado hoje em dia. E ali, em terceiro lugar, antecipação de tendências e demandas, permitindo decisões baseadas em dados reais e não apenas em intuição. Isso é muito interessante, porque eu e a Laura lançamos o Mastermind, que é um grupo de empresários que conversam todos os dias, na verdade, né? Embora as reuniões sejam quinzenais, mas a gente teve uma intuição sobre isso. Eu gostaria de ter um grupo de empresários que me motivasse, né? Outras pessoas já tinham nos falado isso, né? Que abraça a nossa causa e nos dê dicas, já passaram por isso e podem nos falar qual é o caminho das pedras. Mas quando a gente vai pesquisar sobre, tem muita gente procurando. E tudo isso a gente consegue fazer por meio de inteligência artificial. Outra coisa que nós podemos usar a IA nesse momento é como forma de automatizar alguns processos para ganhar tempo e ser mais eficiente. Então, a gente pode ter chatbots para um atendimento automático, que nem eu falei para vocês, daquele chat que conversa com o empreendedor e marca a reunião sem a pessoa nunca saber que não é uma pessoa, né? A gente pode automatizar e-mails, a gente pode automatizar aplicações, existem N possibilidades. Então, no negócio de vocês hoje em dia, como vocês conseguem usar a IA para entender o gosto do cliente? E como vocês conseguem usar a IA para fazer a automação de alguns processos e ganharem tempo? Quando eu pergunto sobre isso, vocês conseguem ter alguma ideia? Vanessa, você fez uma carinha de não. Me lembra o que é a tua área de atuação, Vanessa? Oi? Não sei se travou a Vanessa. Vanessa, qual é a tua área de atuação mesmo? Eu acho que travou. Eu vou adiantar aqui para ela. Bom. A Vanessa atua com... voltou. Quer falar, Vanessa? Então, a Vanessa, na verdade, ela é técnica de enfermagem, mas ela está migrando e trabalhando ela está criando uma microempresa em que ela trabalha com desenvolvimento de produtos personalizados. Não é isso, Vanessa? É isso mesmo. Perfeito. Vou te dar umas ideias, Vanessa. Ali, em terceiro lugar, a gente entra na parte de aliada da criatividade e inovação, que é o que a Cláudia falou também do ChatGPT, né?
o ChatGPT ele pode contribuir na parte de criatividade. Então, gerar ideias, gerar insights, gerar imagens, né? Então, Vanessa, olha aqui quantas coisas podem ser aplicadas no seu personalizado. A partir da inteligência artificial, você pode entender o que as pessoas estão buscando na internet na sua área. Então, por exemplo, o que as pessoas estão buscando de caneca? Que tipo de caneca as pessoas estão buscando? Ali na parte de automação, será que você não consegue... vou dar um exemplo muito prático de Instagram, tá? Você pode criar um conteúdo no Instagram e falar que quem comentar aquele post vai ganhar 10% de desconto no próximo produto. E aí você vai ficar respondendo um por um do post se você tiver 1000 comentários? Não. Você usa automação, a automação responde automaticamente no direct da pessoa. Olha, eu vi que você mandou tal mensagem, portanto, eu vou te enviar 10% de desconto na sua próxima compra. E na parte da criatividade e inovação, eu não preciso nem te falar, né? No Brasil, a gente comemora Dia dos Namorados e não Valentine's Day. Mas o que daria para ser feito, por exemplo, num Dia dos Namorados, sabe que o pessoal vai comprar caneca? É um exemplo, a caneca, né? Sabe que o pessoal vai comprar caneca? Digita no ChatGPT, chat, me dê 100 ideias de ilustrações para caneca para vender no Dia dos Namorados. Você já usou a inteligência artificial para 3 coisas diferentes. Para os 3 âmbitos. Mas existem centenas de outras possibilidades. Tá? Alguém teve mais algum insight de como pode usar a inteligência artificial no próprio negócio? Eu vou dar mais um exemplo só porque eu sou assim mesmo, eu gosto de falar muito, como vocês perceberam. Eu e a Maíra temos juntas uma empresa de camisetas. E no início, a gente ainda não tinha as camisetas. Então, nós pegamos todas as camisetas, e como o branding da nossa marca estava totalmente alinhado a uma capivara, sim, gente, a nossa marca de camisetas tem como estrela principal uma capivara. Por meio de inteligência artificial, tínhamos uma ideia, um sonho, uma capivara. Porque a gente não tinha camiseta ainda. Então, a gente pegou a camiseta numa foto online e colocava na capivara por meio de inteligência artificial. E ficava extremamente natural uma capivara usando uma camiseta. Então, a gente criou todo um branding engraçado, porque são camisetas de memes, todo um branding extremamente engraçado, sem ter uma foto real. Será que vocês conseguem usar isso no negócio de vocês? Né? E aí, a gente vem para um dos momentos mais especiais da noite, que são as respostas que a Laura vai dar para nós. Na verdade, eu não tenho as respostas. É sempre uma honra, mas um desafio também, gente, dar continuidade a uma aula da Thalita. Mas eu entendo isso aqui hoje muito mais do que uma aula, como um encontro, né? A gente, inclusive, deu o nome de encontro para esse momento nosso aqui. E eu já vejo os frutos desse encontro a partir das trocas que já foram feitas aqui, né? Eu estava aqui caladinha, ouvindo vocês falando sobre as ameaças, sobre as oportunidades, e trazendo questões que nem eu nem Thalita tínhamos pensado no momento de montar essa aula para vocês mesmos. Então, assim, não tenho todas as respostas, estamos, sim, na era da inteligência artificial, na verdade, estamos há muito tempo, né, Thalita trouxe aí para a gente, desde quando a gente tem, lá da Revolução Industrial, a gente começou a ter mudanças, né, gente, já com questão de máquinas, desde lá a gente tem o medo de ser substituído, né, desde então a gente realmente passou a viver uma substituição do homem por muitas máquinas, sim, mas a gente também foi encontrando soluções, porque, na verdade, não existe ainda, vou dizer ainda, porque a gente não sabe, nada, nenhuma máquina, nenhuma inteligência artificial que substitua por completo o raciocínio humano e o comportamento humano, o que nós, Cláudia, está aí para nos dizer como psicóloga, mas nós somos os únicos seres, até o momento, capazes de interpretar tudo da melhor forma possível,
né? A inteligência artificial, ela é feita através do que o humano constrói, né? Então, assim, nós é que temos que nos diferenciar a partir do que a gente tem, que é só nosso. Então, assim, oportunidade ou ameaça? Entendo como vocês, que temos muitas oportunidades, mas também muitas ameaças. Né? Será que os robôs vão tomar nossos lugares? Será que nós vamos ser todos substituídos? Vamos ser manipulados? Né? Temos que tomar cuidado com os vieses que a gente vai encontrar aí. Tenho muitos medos, né? Assim como muita gente, mas eu entendo que isso aqui que a gente está fazendo hoje é o melhor que a gente pode fazer, que é buscar conhecimento, que é trocar com outras pessoas, pessoas que sabem coisas que a gente não sabe, e buscar estudo mesmo. A gente vai ficar para trás se a gente não buscar estudo e se a gente não se atualizar. As coisas evoluem muito rápido, muito rápido. O Gilmar bem disse aí, da noite para o dia surgiu uma inteligência artificial nova, né? Então, assim, não existe forma melhor da gente se atualizar do que estar constantemente com outras pessoas, né? E aí, então, assim, dentro disso, né, vamos nos diferenciar dentro do que é possível hoje. Como que eu entendo que é a melhor forma da gente se diferenciar? Destacando o nosso potencial humano, né? Existe um estudo que é muito legal, que fala sobre o quanto as empresas vêm valorizando as skills maternas. Vocês já tinham pensado sobre isso? O que uma mãe tem de skills? E eu, como mãe atípica, penso além disso, além das maternas, das skills das mães atípicas, né? O que nós temos aí que é imposto a gente ao longo da vida? Resiliência, empatia, adaptabilidade, conseguir dar conta de 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então, são questões que a gente consegue se diferenciar. Então, para a gente se diferenciar na era da inteligência artificial, a gente vai ter que cada vez mais começar a olhar para aquilo que a gente, enquanto humano, tem de diferencial. O que é nosso que ninguém mais tem, né? Eu fiz, inclusive, um trabalho um tempo atrás com a Cláudia, que ela me ajudou a descobrir potenciais meus que ninguém mais tinha. Talvez tenham, né, gente? Mas, assim, o que eu tenho dentro daquele tipo de potencial é só meu. E é a partir daí mesmo que a gente vai se diferenciar. Senão a gente vai ficar para trás, né? As grandes empresas, elas vêm estudando sobre inteligência artificial há muito tempo, né? E elas, obviamente, vão ter mais, inclusive, capital para investir nisso do que as pequenas. E aí, onde que a gente vai entrar, né? Onde que a gente vai conseguir sobressair? Mostrando que a gente entende o cliente como único, fazendo um atendimento cada vez mais personalizado. A empatia, ela vai ser cada vez mais necessária. A criatividade, cada vez mais necessária. Porque senão a gente vai ficar no igual, né? E aí vai sempre ganhar pelo preço, se a gente se mantiver no igual, né? Então, é nesse tipo de diferenciação que a gente vai conseguir sobressair, né? Então, eu trouxe aqui para vocês. A IA, ela substitui basicamente o trabalho repetitivo. Mas o trabalho que está por trás daquele trabalho repetitivo, ele é do homem, né? Ele é do ser humano. Então, há as duas grandes premissas da inteligência artificial, assim, quando elas começaram a ser pensadas, Thalita falou, eu queria um chip para poder trazer para mim as coisas prontas. Eram o quê? Aumentar a agilidade dos processos e resolutividade. Então, isso a gente tem que ter ao nosso lado com as inteligências artificiais, usá-las a nosso favor para isso. Como que a gente vai usar a inteligência artificial para agilizar os nossos processos? Tempo é dinheiro, né, gente? Então, vamos agilizar. Vamos usar tudo que ela tem a oferecer para a gente para poder produzir mais. Como que a gente vai dar mais resolutividade? As inteligências artificiais são capazes de antecipar problemas para os nossos clientes, né? Vamos usar isso também. Mas sempre lembrando de encontrar uma equação perfeita. É difícil encontrar essa equação perfeita.
Mas a equação perfeita, hoje em dia, é o quê? É entrar com a inteligência artificial e com a personalização que só o humano tem. Então, a gente tem que usar ao máximo o que a inteligência artificial traz para a gente, de potenciais, de possibilidades, mas lembrando sempre para o nosso cliente que tem uma pessoa ali. Lembrando sempre para o nosso cliente que tem alguém ali que se importa por ele, né? Lembrando sempre para o nosso cliente que nada ali é robotizado, ele é único para a gente. Então, a gente trouxe essa aula hoje e eu tenho certeza que muita gente deve ter pensado assim, nossa, elas vão trazer grandes novidades da inteligência artificial. Mas não. Isso, na verdade, a gente vai construindo aqui. Tem gente que vai dar aulas maravilhosas sobre essas novas inteligências artificiais. Tenho certeza que Gilmar é uma dessas pessoas. Mas o que a gente queria mais trazer para vocês hoje é nós temos dentro da gente ferramentas que vão nos diferenciar nesse mercado, né? Passa, por favor, Thalita. Eu falo demais, gente. Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser levantar a mão, quiser escrever no chat, fica à vontade, tá? Mas eu e Thalita junto é um problema, que as duas não param de falar. Toda vez é a mesma coisa, desculpa, gente. E aí é isso, né? Então, assim, entre essas questões de sobressair de forma humana, né? Criando relacionamentos, criando comunidades, né? Criando comunidades fortalecidas, fazendo interações genuínas. E aí, em interações genuínas, gente, entra saber ouvir. Existe uma grande diferença entre saber escutar e saber ouvir. Se a gente coloca ali para o chat GPT, ele nos dá as respostas sim, né? Thalita ainda falou, ela faz terapia com a gente, mas ele não é capaz de analisar caso a caso, situação a situação, né? De forma, com um olhar muito único, individualizado. Isso não é. E isso a gente ainda tem a nosso favor, né? Então, saber ouvir, e assim, é saber ouvir esperando uma resposta ruim, né? Não é aquele assim, oi, tudo bem? Esperando que a pessoa fale assim, ah, tudo, e você? Não. É saber ouvir, esperando talvez a pessoa fale, não, não tá tudo bem, o serviço foi péssimo, não gostei do que você me ofereceu, e aí saber respeitar isso, saber como que você vai lidar e como que você vai mudar o curso ali do seu problema com o cliente, né? E mostrar que você se importa, é aquilo que eu disse, mostrar para o cliente sempre que você se importa com ele, quer ele compre, quer não compre, seja ele que ele já tenha comprado ou ainda esteja em processo de compra. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma pirraça de quando eu chego numa loja, a vendedora vem com um sorrisão me atender, na hora que eu falo assim, não, eu vim trocar essa blusa. E aí ela muda completamente o... Mas está pedindo isso. Exato. Né? Assim, o Gilmar falou, o mercado está cada vez mais pedindo isso. Quanto mais robotizadas as coisas vão ficando, quanto mais automatizadas as coisas vão ficando, mais a gente sente a necessidade de voltar um pouquinho, né? Então, assim, isso que eu falei de se importar. Então, quando eu chego lá e falo, não, eu quero trocar, e a pessoa muda de cara para mim, gente, eu fico muito insatisfeita com aquela loja. E talvez seja uma loja que eu não volte para comprar depois de novo, né? Então, assim, é se importar com a pessoa independente do momento de venda, de compra que ela esteja ali com você, independente do momento de negociação. Com isso, você cria fidelização, né? Fidelizar o cliente é fazer com que ele lembre de você de uma forma positiva e queira voltar até você, né? Passa para mim, por favor, Thali. E aí vem o tal do over delivery, né? Não sei se todo mundo já ouviu esse termo, mas o over delivery é o quê? É oferecer para o cliente mais do que ele espera. Aí eu coloquei ali a questão dos bônus, oferecer mimos, oferecer uma coisinha a mais do que ele comprou, mas isso eu ainda acho que é o de menos. Eu sinto que o oferecer mais do que ele espera é muito mais no trato com ele, na experiência com ele e em se importar com ele do que nisso. Isso é bom também, mas eu sinto que já passou um pouco essa era, em que você mandava presentinhos, em que você mandava um mimozinho, eu sinto que isso já passou um pouco. Mas eu sinto muita falta desse trato humano com a gente, né? A minha família, ela tem uma empresa de cestas básicas. E
cada vez mais as coisas foram ficando automatizadas na venda. E-mail marketing, WhatsApp, disparava mensagens automáticas no WhatsApp todos os dias, ligações, né? As pessoas ligam, recebem através de robô, vai passando de um para o outro, de um para o outro. E aí eles começaram a retroceder. A partir dessa nossa reflexão, eu fiz essa reflexão com eles, e a gente começou a retroceder um pouco, no sentido de retroceder, não é o termo, talvez, né? Mas voltar um pouquinho a atuar como a gente atuava antes. Ali no contato direto com o cliente. Mostrar para ele que você conhece ele pelo nome, mostrar para ele que você conhece a empresa dele, que você sabe as necessidades da empresa, que você sabe as dores da empresa dele. E as vendas alavancaram. Então, assim, as pessoas têm sentido falta disso, né? Fazer uma comunicação assertiva, não adianta também você querer conversar, mas ficar falando sem ter uma direção, né? E aí a gente está falando, gente, obviamente, a gente quer que o cliente tenha uma ótima experiência, mas no fim das contas, o nosso objetivo é venda, né? Então, essa comunicação ela tem que ser assertiva, de modo que você gere uma boa experiência, mas que também você consiga caminhar para a venda, né? E fazer a personalização, né? Cada cliente é único, cada cliente tem as suas dores próprias, né? Isso daí vai ser cada vez mais necessário de se fazer. Pode passar, Thalita, por favor. Acho que eu já falei um pouco aqui sobre isso para vocês. Quero só reforçar sobre a questão da antecipação e dos relacionamentos, né? Então, assim, através da inteligência artificial, a gente consegue usar muitas ferramentas que antecipem problemas, que amenizem problemas, né? Então, assim, ao invés de se você é você tem uma empresa que faz entregas e essa entrega está atrasada, não espere que o cliente chegue até você reclamando do atraso, né? Se antecipe, já se justificando, explicando o que vai acontecer e já programando para, em um próximo momento, já deixar agradá-lo de alguma forma, né? Tudo isso faz com que a experiência do cliente seja diferente, que ele te enxergue com outros olhos, que ele fidelize, que ele volte. Existe um estudo que fala que cada cliente satisfeito, ele gera 7 outros potenciais clientes para você. Então, isso, assim, é o tal do boca a boca, né? Lá atrás, que a gente sempre falou do boca a boca. Um boca a boca bem feito, ele vende muito mais até do que talvez um post no Instagram, né? Eu vou só falar aqui para vocês sobre essa experiência. É algo que talvez vocês achem estranho eu falar aqui, mas porque é algo que foi muito tempo da minha realidade como enfermeira. E vocês vão entender o quanto a experiência importa. Eu trabalhei muitos anos no transplante de Minas Gerais. E a gente trabalhava captando órgãos. Então, como que funciona? No momento que a família tem o diagnóstico de morte encefálica do familiar, uma equipe nossa vai até a família e solicita os órgãos desse familiar dele. Existem muitos e muitos e muitos estudos que falam o seguinte: se essa família teve uma experiência ruim do momento que o familiar dele entrou no hospital até o momento do diagnóstico, a chance dele negar a doação é de 85%. Se essa família se sentiu acolhida, bem recebida, sentiu que seu familiar foi bem tratado, né, que ele tinha um olhar único para ele, para a família, a chance ela passa a ser de 92% de doação. Então, a experiência, ela muda tudo. Eu trouxe aqui para vocês um modelo esdrúxulo, né, que é da doação de órgãos, mas, assim, olha como, se nesse tipo de momento importa desse tanto, lá no nosso subconsciente, para qualquer outra negociação, qualquer outra venda, qualquer outra experiência, isso também com certeza importa, né? Pode passar, Thalita, por favor. Então, era só isso tudo, né, gente? Assim, eu queria dizer, mais uma vez, que
além do nosso potencial humano, de entender quais são as nossas grandes habilidades, os nossos diferenciais, os nossos potenciais, o que vai fazer com que a gente sobressaia nesse mercado. Estudar, atualizar, fazer trocas com outras pessoas cada vez mais, fazer isso aqui que a gente está fazendo, né? Não existe nenhuma inteligência artificial que seja capaz de sobressair ao poder das relações humanas, né? Isso que a gente construiu aqui hoje, essas trocas que a gente foi fazendo, inteligência artificial ainda não faz, não. Então, é o momento da gente investir mais e mais e mais no networking. E no networking, não só como forma de agregar para as nossas vendas, para os nossos negócios, mas para os nossos conhecimentos também, né, Thalita? Então, assim, a gente criou o Mastermind pensando muito nisso, nas necessidades que a gente vinha tendo como empresárias, vendo o tanto que é solitário, muitas vezes, empreender, e não ter pessoas para poder trocar, pessoas para falar daquilo que a gente está sentindo necessidade de falar, e também da necessidade de outras pessoas que foram chegando até nós, mostrando para a gente que realmente o networking é poderoso, não é balela. Quer falar mais alguma coisa, Thalita? Com certeza, porque dito isso, nesse momento a gente vai, vou ser bem transparente com vocês, como vocês já conhecem da minha comunicação, tá? A gente vai oferecer um produto para vocês, mas eu peço que vocês fiquem até o final, para que vocês entendam o que é e vejam se faz sentido. Porque daqui desse grupo, não tem uma pessoa que eu olho e que eu acho que não faz sentido esse produto, tá? Pensando em tudo isso, a gente criou algo chamado Mastermind Triunfo. E o Mastermind Triunfo é uma coisa que ainda não existe no mercado no formato que a gente está fazendo, que é um acelerador de negócios por meio do networking. O que isso significa? Significa que a cada 15 dias, grandes empresários ou empreendedores iniciantes vão se reunir para uma aula expositiva com grandes pessoas, com grandes empresários, vão aprender com aquele empresário, mas o principal, ao final eles vão ter uma roda de conversa, todos vão ter uma roda de conversa para compartilhar as suas dores, né, suas dificuldades, os gaps dos seus negócios, né, porque algumas pessoas já estão dentro do Mastermind, tem muita gente que tem mais de um negócio, inclusive, já tem gente muito grande lá, assim como tem gente de transição de carreira também, que está iniciando um novo negócio. Olha aí, Cláudia, sua oportunidade. Dei a deixa, hein? Então, dentro desse Mastermind, vai ter essa mesa de conversa, de debate, para que a gente possa contribuir um com o outro e, consequentemente, além de contribuir e aprender com quem já chegou lá naquele ponto que a gente está tendo dificuldade, a gente vende o nosso serviço também. É um local para a gente se sentir acolhido, é um local para a gente encontrar soluções criativas de pessoas que já passaram por aquilo, ou que às vezes são de outros nichos, né? E trouxeram uma solução que acabei de descobrir que eu posso trazer para o meu nicho de uma forma totalmente inovadora e que ninguém nunca usou. E, né, além disso tudo, a gente fecha negócios. Então, é um local para a gente se indicar, contratar um outro, indicar as pessoas do grupo para fazer esse investimento valer a pena. Nós fizemos um levantamento no mercado, já mandei, Gilmar, já está no nosso chat. Nós fizemos um levantamento no mercado e um produto com o mesmo formato que o nosso custa 160 mil. 160 Não mil. é mentira, gente. Não é. A gente dá até nome, se vocês quiserem, até link de compra, tá? Tem mais caro também. Nós vamos cobrar, nesse momento, R$ 99,00 por mês. Tá? Então, para quem clicar no link que está no chat e fizer a sua inscrição hoje, e a gente já tem reunião essa semana, tá? Já vai adquirir o produto por R$ 99,00. Lembrando, a gente não sabe se em algum outro momento da vida esse produto vai custar R$ 99,00, porque ele foi feito para ser um clube de assinatura no qual todo mês precisa ser pago R$ 500. Mas como é o nosso primeiro mês, é um valor promocional, é um valor de lançamento, vocês vão pagar R$ 99,00.
Um cliente que vocês fecharem nesse networking construído nesse grupo, com certeza já paga o investimento. E se vocês fidelizarem o cliente, esse retorno é ainda maior. Gilmar já pagou. Acabou de aparecer aqui uma venda da Hotmart. Deve ser sua mesmo, Gilmar. 2 vendas já, na verdade. Se vocês nem pensavam, viu? Exato. Porque R$99 em uma conversa, no grupo certo, vocês fecham. A Cláudia, na parte Desculpa te interromper rapidamente, mas, gente, tem tanto curso ruim que a gente paga, tanto acesso a produto horrível que a gente paga. Eu já investi mais de R$100 mil em infoproduto, mentoria, curso, treinamento, e a gente paga tão mais em coisas tão ruins, que só pelo pouco que cada um aqui conhece da Thalita, não deveria nem estar pensando em comprar, já deveria ter comprado. Então, não perca essa oportunidade. Thalita, se fosse R$500 por mês, eu compraria. Se for R$1.000 por mês, eu compraria. E eu nem estou brincando, porque eu sou especialista na área comercial, como eu falei para vocês, há mais de 15 anos, e o que as pessoas têm dificuldade de entender, mas deveriam, é o poder do network. Network, ele vale absurdamente mais que dinheiro. Estar no meio das pessoas, onde você pode trocar, onde você pode vivenciar novas coisas, fechar parcerias. Se não fosse o network, eu não teria conhecido a Thalita. Se não fosse o network, nós não teríamos fechado negócios. Ela não teria me indicado em clientes dela. Hoje, ela não estaria construindo o setor comercial dela. Hoje, a gente tem uma parceria muito forte. Acho que é uma coisa que é necessária para que as pessoas entendam. Então, não pensem em comprar R$99 por mês. Se vocês não gostarem, que é impossível, vocês não pagam o próximo mês. Sim, exato. Então, meu depoimento sincero de que já comprou e que eu compraria 200 vezes, e eu vou com certeza indicar para todo mundo que eu puder, porque network, ele vale absurdamente mais que dinheiro, principalmente com as pessoas certas. E eu acredito muito que é o nosso papel como empresário se inserir em meios onde a gente vai prosperar. E eu não tenho dúvida de que aqui todo mundo pode se ajudar de alguma forma e fechar negócios. É isso, era só queria contribuir, só porque acho necessário deixar claro a importância que é a quantidade de centenas de milhares de reais que eu já fiz por conta do network. Muito obrigada, Gilmar. É verdade. E aí a gente olha para todo mundo nesse grupo, e é um grupo muito capaz, e vê N possibilidades, né? Espero que vocês vejam também. Mas, por exemplo, eu vejo o Rodrigo Kodama. Não conheço ninguém que entende de economia quanto ele. Se ele lançar um produto aí, que nem a esposa dele já comunicou para mim, de economia criativa para negócios, nossa, eu tenho certeza que, por exemplo, a Larissa compraria, que ela tem uma hamburgueria incrível no Paraná, né? A Cláudia, que faz transição de carreira, ela fazendo parte de um grupo de networking assim, um cliente que ela fechar, ela já paga 10 meses de assinatura, né? A Vanessa com os produtos dela personalizados. Vanessa, uma pessoa que você fechar apresentando bem o seu negócio, fazendo um bom pitch do teu negócio, você já paga um mês e ainda fideliza a pessoa, porque o teu produto é um produto de fidelização. A pessoa pode comprar com bastante recorrência. E você paga não só a mentoria, mas não só o mastermind, mas você paga meses de mastermind e ainda ganha muito lucro. E isso está servindo para todo mundo aqui. Então, o link está no nosso chat. A gente espera ver vocês lá, não por uma questão de dinheiro, porque, verdade sejam ditas, R$99 não vai fazer, R$200, R$500, R$1.000, não vai fazer muita diferença no nosso bolso. Mas a gente sabe o quanto isso pode ter um impacto na vida de vocês. Tanto que a gente poderia lançar isso por um outro preço, né? Para quem está aqui e me conhece, sabe quanto custa a minha mentoria para eu fazer. Eu vou falar para vocês, tá? Minha mentoria custa 14 mil. Para eu lançar um mastermind de uma mensalidade de R$1.000, seria muito tranquilo. Mas o objetivo não é esse. O objetivo não é esse. E essa ideia da Laura também. É poder trazer para quem talvez não tenha a oportunidade no momento de pagar esse valor, essa oportunidade de conhecimento para que mais para frente possa sim pagar esse valor. É por isso que logo vai ser R$500. Que a gente acredita fielmente que quem está lá pagando 99 vai vender o suficiente para logo estar vendo valor o suficiente nesse produto para estar pagando R$500 todo mês e ainda assim sentindo que tem muito lucro estando lá dentro, tá?
Então, sobre o Mastermind é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem deixar alguma contribuição, nós temos mais 4 minutinhos. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer imensamente, em primeiro lugar, sempre a Laura, né, por toda a contribuição, por toda essa mentalidade empreendedora, mas, ao mesmo tempo, muito humana e muito empática, de querer trazer oportunidade para todo mundo, né? E agradecer, obviamente, todos vocês que estão aqui hoje, que, poxa, olha o horário, né? E vocês estão buscando conhecimento, estão fazendo networking, vocês já são muito fora da média só por isso, né? Então, agradecer muito a participação de todos vocês, todo mundo que comentou, que contribuiu, e é isso, agora é de vocês, gente. Dúvidas, feedbacks, fiquem super à vontade. Eu quero agradecer, né, gente? Quero agradecer, assim como a Thalita agradeceu, a vocês pela presença, pela disponibilidade. Agradecer a Thalita por sempre estar junto comigo, né, nas ideias, no desenvolvimento das ideias e colocando elas em prática. Quero agradecer a Cláudia, que está aqui, que foi uma pessoa que foi responsável por me ajudar a mudar um pouco a mentalidade, né, e acreditar realmente alguns potenciais meus aí que eu não enxergava, e falar para vocês que o Mastermind, ele é muito mais do que um momento só de encontrar, né? Eu acredito no Mastermind como um potencial de mudar a mentalidade das pessoas. A gente estando junto ali, um vai fazendo com que o outro vai alavancando o outro. E a mudança de mentalidade é o que faz com que a gente tenha sucesso realmente. Estar junto de pessoas que já atingiram o sucesso faz com que a gente também enxergue o sucesso como uma possibilidade. Eu não sei, assim, né, só para poder fechar, além disso tudo aí do networking, da mudança de mentalidade, eu queria só reforçar para vocês que ainda vão ter aulas muito incríveis, com pessoas especialistas de muitos assuntos, que a gente não encontraria aí em muitos cursos de mestrado, pós-graduação, essas pessoas, porque elas têm algo que alguns professores não têm, que é o sucesso já atingido, né? Então, elas vão ensinar para a gente, através do que elas já fizeram, do que deu certo, do que deu errado, para a gente já receber aquilo mastigadinho e colocar em prática. Então, Gilmar, muito obrigado, viu? Obrigada mesmo pela contribuição. Isso que você falou faz com que a gente acredite ainda mais no nosso projeto, né, Thalita? Com certeza, e sejam bem-vindos os que já fizeram a inscrição aqui, que eu estou vendo na Hotmart. Sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição, tá? No Instagram, no WhatsApp, o que vocês precisarem. E bora, gente, bora construir a realidade que a gente quer viver. Só depende da gente. Uma boa noite para vocês. Qualquer dúvida, nos chamem. Boa noite, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau, Boa obrigada. noite, tchau, obrigada. Valeu, obrigado.